Olá, investidores. Vamos falar do resultado do Banco Bradesco, que assustou tanto o mercado financeiro, mas ao contrário das pessoas que apenas olham as oscilações de curto prazo, o investidor de longo prazo, ele olha as oscilações de longo prazo, ou seja, ele olha o retorno que as empresas vai dar daqui 5, 10 anos. E é fundamental sempre analisar de que os bancos estão, e a economia doméstica brasileira estão em momentos ruins, devido à inflação e esse repasse de custo ao consumidor, tem tido uma dificuldade na economia, porque muitos consumidores não conseguem quitar as dívidas em dia. Isso reflete no resultado de alguns bancos, ou da maioria deles. Analisando aqui o Bradesco, que a gente percebe que logo após soltar aqui o resultado, no dia 9/11, o banco caiu 17%, perdeu 31 bilhões de reais em valor de mercado, e foi a maior queda em 20 anos. Por que o mercado ficou tão assustado com esse resultado do Banco Bradesco? O que foi percebido aqui, que o lucro, ele atingiu nesse terceiro trimestre 5,2 bilhões de reais. Isso é muito abaixo do terceiro trimestre de 2021, que foi 6,7, o que dá uma queda aqui anual de 22,8. Por que isso tem acontecido? O retorno anualizado aqui sobre o patrimônio líquido ficou em 13%. Isso foi uma queda de 5,6% anualmente, analisando. Principalmente o impacto se deu aqui pela inadimplência, que continua muito alta, né? Que houve um aumento de 1,3 ponto percentual, comparado aqui esse trimestre agora com o terceiro trimestre de 2022, de 2021. O total da carteira de crédito total expandida, houve aqui um aumento em 12 meses de 13,6, chegando até 878. Mas em comparação ao trimestre anterior, houve um aumento apenas de 2,7, chegando a 855 bilhões de reais. Ou seja, o Banco Bradesco, ele houve um aumento muito considerável desde o primeiro trimestre deste ano. Tem um vídeo aí que a gente explica, os grandes bancos estão tendo dificuldade, porque os clientes estão tendo dificuldade de pagar as contas em dia, principalmente os clientes pessoa física. E isso tem feito a inadimplência dos bancos aumentarem muito. Quando a inadimplência aumenta muito, o banco, primeiro, ele para de expandir a carteira, ou seja, ele não consegue expandir muito, porque senão vai ficando muito arriscado, e todo o retorno que ele vai ter é para cobrir esse prejuízo do cliente, que, por exemplo, pegou o dinheiro para pagar em 24 vezes, pagou 10 parcelas e ainda tem 14 a pagar. O banco tem que cobrir esse dinheiro, porque o banco, ele é um agente que pega o dinheiro no mercado, faz uma análise, que essa é a maior inteligência do banco, além da área de prestação de serviço, é a análise de crédito. Ele pega o dinheiro na mão do mercado, de empresas, de instituições, de pessoas físicas, coloca tudo lá dentro da conta do banco e vai repassando para aqueles clientes que ele entende que tem condições de pagar, e cobra um spread, que é entre o que ele está pagando de juros para quem repassou o dinheiro para ele, e o dinheiro que ele está cobrando do cliente final. Ao final disso tudo, o banco ele tem que fazer a análise muito acurada, se realmente aquelas pessoas que ele emprestou estão conseguindo pagar ou não. E tem que tentar fazer a busca de formas de cobrar judicialmente ou administrativamente. A questão maior é que é difícil você ir atrás do devedor, principalmente se for o devedor pessoa física,
Isso foi um crédito sem garantia. Então, o banco ele tem que segurar esse dinheiro e começar a fazer uma limpa do balanço, ou seja, começar a assumir esses prejuízos dos clientes. Isso faz com que a rentabilidade diminua, porque o retorno que está tendo dos bons clientes está sendo para quê? Para cobrir a perda dos maus clientes. E o que é importante para o investidor é sempre analisar a longo prazo. Em todos os vídeos eu vou usar isso. Por quê? Em 2008 teve uma crise financeira mundial. A pessoa que desesperou e achou que tanto os bancos brasileiros seriam seguidos, que iriam falir igual os bancos internacionais, alguns faliram, perdeu uma chance de ter uma rentabilidade muito grande, porque momentos bons e ruins vêm, mas que fica a qualidade da gestão e o banco em si é um banco com boa qualidade. Você percebe aqui anualmente que o lucro do banco está em 22,4, mas em 2008 estava em 7,6, ou seja, só de lucro houve um aumento muito considerável, de cerca de 3 vezes. Se você somar isso versus a rentabilidade que a pessoa teve com retorno de dividendos, foi muito grande. Mas quer dizer que não teve prejuízos, não teve queda de lucro? Teve. Ok, em 2015 e 2016 houve uma queda considerável do lucro líquido. Em 2007/2008 houve. Em 2020 houve. Isso fez com que as cotações caíssem. Mas o que é importante aqui é ver o retorno do banco no longo prazo. Quer dizer, se ano está caindo 14, ano passado caiu 16, em 2020, 18. São 3 anos ruins, né? Mas separado aqui por 4 anos bons. Em 2015, a queda de 28. 2014, 15, 16 foi um período ruim. Preço do banco versus o patrimônio líquido está praticamente condizente, que o patrimônio líquido dele, a cotação dele está 0,3% acima do preço, do valor do banco pelo patrimônio líquido. Teve num momento ruim, em 2015, que esteve mais acima do que está agora. E se você for analisar aqui sobre o lucro líquido, está praticamente chegando aos níveis de 2015. A pessoa que só olha, o curto prazo, ela perde muita coisa. Cotação reinvestindo dividendos. Analisando aqui o BBDC 3 e o BBDC 4. Aqui, ó, a cotação aqui do BBDC 4, que é as preferenciais, se você levar em consideração aqui o histórico, vocês vão perceber que em 2015 houve aqui uma queda muito grande, saindo de 12, 13 reais, caindo para o nível mais baixo, que foi cerca de 7 reais. Isso aqui dá uma queda quase de 40%. Depois foi um aumento de cerca de 300%. Houve uma queda aqui no Covid muito grande, recuperou e agora tem uma queda grande também. Então, se o acionista for olhar só essas quedas de curto prazo, ele perde os melhores momentos do banco. Em 2007, aqui antes da crise financeira internacional, o banco estava em R$8, chegou a 4,26, ou seja, quase 50% do valor. Essa pessoa saiu aqui, ela perdeu uma chance muito grande de ver o patrimônio crescer. Essa queda, aliás, do Bradesco é de assustar? Fato. Está acontecendo alguma coisa no banco? Tá. O mercado não está ignorando o que está acontecendo. A questão é, isso vai continuar para sempre? A inadimplência vai continuar para sempre? O banco nunca vai recuperar sua rentabilidade? É isso que é importante. No meu entender, o banco já se mostrou
sólido nos piores momentos, tanto de crises nacionais quanto internacionais. Qual a tendência? Dele se manter da mesma forma. Siga, comente, curta nosso canal. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.